Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje a gente continua falando de Shell, o Shell CLI, que é o Command Line Interface, interface de linha de comando. Isso significa o quê? Significa que a gente pega um teclado, digita o comando que a gente quer enviar para o computador, aperta Enter, o Shell interpreta e chama um programa, executa alguma tarefa no computador. Mas antes disso tinha o quê? Antes disso tinha chaves, luzes, plugs. Então vamos entender como que aconteceu isso aí, como é que foi essa revolução que permitiu o teclado ser esse cara tão importante para nós até hoje. E isso aconteceu, a revolução dos microcomputadores na década de 70 e 80. Vamos lá. Então vamos lá, interface de linha de comando, que é o Shell, né? Então a gente conversou que o computador precisa de uma interface para poder interagir com a gente. E o programa que faz esse meio de campo é o Shell. E ele pode ser o CLI ou pode ser o GUI. O CLI é Command Line Interface, ou seja, interface de linha de comando. E a gente tinha falado sobre entrada padrão, que é o teclado, e saída padrão, que é o monitor. E no começo, quando não havia microcomputador, que eram só computadores, o teclado e o monitor foram essenciais. Então muita coisa se desenvolveu usando esses dois equipamentos. O teclado como entrada de dados e o monitor como saída de dados. É o que a gente vai ver então aqui na nossa apresentação. Então o Shell CLI, né, o C de comando, L de linha e I de interface. Então significa que a gente vai digitar os comandos no teclado, esse comando vai ser recebido pelo Shell, ele vai interpretar, isso é importante, né? Quer dizer, ele vai reconhecer aquilo que você escreveu, se é um comando, se é um dado, e vai alimentar ou um comando para o computador, ou passar essa informação para um programa que você estiver rodando, né? O importante é a interface de linha de comando, ou seja, eu estou usando o teclado para comandar o computador. E como é que isso aconteceu? Gente, essa revolução do microcomputador veio com processadores de 8 bits. Mas olha essa figura aqui. Essa coisa enorme aqui é um transistor, né? Dentro de algum laboratório de física ou engenharia, que depois de um tempo virou essa paradinha um pouquinho maior aqui, menor, né, aliás, né? Que evoluiu para essa quantidade enorme de transistores, né, para todo tipo que se imaginar. E eles aqui nessa imagem, eles estão miniaturizados aqui. E foi isso que possibilitou a gente criar os microcomputadores. Então, esse transistor ele foi criado de uma forma tão pequena, tão compacta, que dentro desse CI aqui, desse chip, tem milhares deles. Então tudo começou com esse experimento aqui, que permitiu chegar nesse camaradinho aqui, que criou diversas aplicações para os transistores, e eles foram então miniaturizados e vieram parar aqui dentro desse chip. Então foram chips que permitiu diminuir os computadores na época e permitiu então a criação dos microcomputadores, né? Os mais famosinhos foi o 6502, que na época que ele foi inventado ele era mais rápido e mais barato que os concorrentes, então popularizou muitos microcomputadores usando esse chip, e o Zilog Z80. Olha só, esse camarada aqui é a interface de um computador que à época, nós estamos falando aqui de 1957, né, era a ideia de um computador pessoal da IBM, era o IBM 610.
O que ele entendia como um computador pessoal? Um computador que podia ser operado por uma única pessoa. Olha só, hoje é comum, né? Uma pessoa usar um computador. Antigamente não. Ele não tinha monitor, essa aqui era a interface para poder ler as leituras dos resultados. Só que, por que ele era considerado pessoal? Porque ele não precisava de ar-condicionado para funcionar e não precisava de um circuito elétrico especial para poder colocar ele em funcionamento. Ele usava tubos de vácuo ainda, ele tinha um tambor magnético para informação, tipo um primórdio aí de um HD, e ele tinha leitor de cartão perfurado. Então, disso aqui, olha só ele aqui, ó, aquela imagem, essa partezinha aqui, ó, ele todo tá aqui. Para a gente sair para 1976, para o Apple I, né? Onde o próprio usuário construiu o gabinete e fazia a interface do teclado. Para um computadorzinho desse aqui, em 84, ó, que pesava 3,5 kg, onde esse BM 610 aqui pesava 610 kg, né? Então, foi pouco tempo. Tá vendo? De 57 a 84. Esse aqui é o Steve Jobs e esse aqui é o Wozniak. E aqui é esse Apple I aqui, ó. Tá vendo? Uma caixa, eles vendiam só a placa. O usuário é que tinha que se virar com o resto. Então, como que foi? Na sequência. Então, por volta da década de 70 e 80, o shell de interface de linha de comando era a regra para os computadores com CPU de 8 bits, né? Começou aqui o Apple I, Apple II, 76, 77, com esse processador, essa CPU, rodando a 1 MHz. Depois veio os outros famosinhos, Commodore PET em 77, com o mesmo processador, o TRS-80 em 77, já usando o Z80, né, que é outro processador, um pouco mais rápido. Houve o Atari 400 e 800 em 79. Esses são os mais assim, interessantes que eu achei de colocar aqui para vocês, porque eles tem a ver muito com aquilo que a gente teve aqui no Brasil. O Sinclair em 81, já em 3.25 MHz, e o MSX, famosíssimo aqui no Brasil, já rodando aqui em 3,58. Ele podia rodar até 4, mas os processadores da época precisavam de uma peça chamada cristal. E aí o cristal mais comum era esse aqui de 3,58, então eles mantiveram, mas ele conseguia rodar 4 MHz. Então, e aí no Brasil o que aconteceu? Em 84, no governo do Figueiredo, tanto a direita quanto a esquerda entraram em acordo no seguinte: vamos então bloquear essas empresas americanas de invadir nosso território aqui. Então criou então a Política Nacional de Informática. O que era isso? Não podia, as empresas de fora não podiam vender os computadores aqui. E o que as empresas nacionais fizeram? Elas começaram a clonar os sistemas estrangeiros, assim, na cara dura mesmo. Não estão todas aqui, mas as mais interessantes, assim, que mais se desenvolveram aqui foram a Cobra, Scopus, Edis e tal. E a única coisa que o pessoal permitiu vender aqui foi esse computadorzinho da HP, ó, o 85B. Olha a interface dele, já tem um monitor aqui, é como se fosse uma calculadora, né? Ó, uma interface de cartucho, o teclado e uma impressora. Esse aqui eles permitiram vender aqui. Então, e aqui a gente tem alguns representantes aí dessas empresas nacionais. Esses dois primeiros aí, o MC1000 Exato da CCE, o CP200 da Prológica, que foi assim, o primeiro contato que eu tive com um computador na escola. O laboratório era cheio desses CP200. O TK85 da Microdigital, muito famoso, tem até um joystick ligado nele aí. Esse acima ali é o TK3000. Tá vendo ali, tem um drive, né? Um drive aqui de disco, até um mouse de um botão. E esse aqui, muito legal, é o CP500 da Prológica. Era tipo assim, o profissional, né? E foram alguns, né, dos representantes, então, dessa safra nacional de microcomputadores.
Esse camarada aqui foi o primeiro clone nacional do PC que a gente conhece hoje, ó. O Intel 8088. Olha a bagatelinha dele, $10.000 em 84. A Scopus clonou ele. E esses foram, assim, dos computadores de casa, os mais famosos que a gente teve no Brasil, depois da Apple, né? O Gradiente Expert, o MSX. Olha que design bacana de teclado. Esse teclado era muito gostosinho de usar. E o Hotbit da Sharp. Essencialmente, rodavam as mesmas coisas, só uma questão de design mesmo. O CP400 Colors, né, da Prologica, eu coloquei aqui uma propaganda da época. Hoje, eu olhei lá no Mercado Livre, tem alguém vendendo um CP400 Color 2 por R$1.200. E aqui é uma propaganda da Apple aí, pra gente ver. Só a tecnologia Prologica poderia criar o CP400 Color, o mais avançado computador pessoal. Ele tem jogos em cartuchos e fitas, e é o único com 2 joysticks analógicos que permitem movimentos de imagem em todas as direções. Então, olha só. Mas o CP400 Color é o menininho tá que olha ali, né? Com seus tem que fazer minha tarefa. Você também vai usá-lo em atividades pessoais, escolares e profissionais. Agora, a evolução total do CP400 Color. Você vê quando ele chega aos 64K de memória com as unidades de disco. Ele nunca conseguia chegar aos 64K não há problema que o por causa da limitação CP400 do não resolva para o seu endereçamento da desenvolvimento memória. pessoal. Mas tudo bem, faz aí. Faz aí, então. CP400 Color. bacana. Quem tem um, tem futuro. Eu guardei, gente, achei muito bacaninha isso aí. Então, aí você comprava o computador na época, né? Lia revista e tal, comprava revista, digitava o código, mas você recebia uma caixa assim, ó. Só, você tinha que ligar ele na televisão e ler o manual, e muitas vezes você digitava o código e você não tinha como salvar, porque você não tinha interface de disco, que custava praticamente quase outro computador do que você tinha acabado de comprar. E esse aqui, eu coloquei aqui um manual, ó, como que vinha lá, bem feioso mesmo. E esse aqui é o manual de Basic. Geralmente o Basic já vinha gravado na ROM. Então você ligava o computador, já tinha um Basic lá. E aqui é a interface de linha de comando, ó, o comando para você salvar. Então a ROM vinha com a instrução, para você usar lá o comandos, né, para o computador. E tinha um interpretador Basic, então você podia digitar o seu código e salvar. Mas salvar onde? Os TRS-80, eles salvavam em fita cassete, ó, tá vendo? Você podia pôr uma fita cassete e passava o áudio do computador para lá e gravava o software outro. Interface aqui, um Sinclair aqui. Gravava aqui. E os da Apple podia salvar também em fita cassete, mas já era comum você salvar em unidade de disco. São essas aqui embaixo, ó. E aqui é o comando, por exemplo. Você digita o programa, salva o nome do programa. Ele vai mandar para o cassete. Se colocasse 8 aqui, que é o dispositivo, tá vendo? O nome, vírgula, dispositivo e com opção. Então, por padrão, era o áudio, né? O dispositivo de saída de áudio. Aqui tá faltando uma vírgula aqui, ó. E de 8 para frente seria a unidade de disco. Então, 8 seria a unidade 1 e 9 seria a unidade 2. E esses comandos, eles estão onde? Eles estão armazenados na ROM. Então, o shell recebe o seu comando save, código e tal, interpreta isso aqui e aciona o programa que está gravado na ROM. Vocês lembram o que era a ROM? Read Only Memory, memória apenas de leitura. Então, essas instruções para pegar aquilo que está na memória, salvar no arquivo com nome e código, no dispositivo de áudio ou então no disco, esse programa está armazenado aqui, ó, na ROM. E era assim então que as coisas corriam nesse tempo. Eu baixei esse manual, tá vendo? E aí tem lá gráfico, tudo que você precisava saber para usar o computador, porque não vinha o programa. Então você tinha que digitar o programa, rodar o programa,
ver o que aquilo ali fez ou o que aquilo ali não fez e acabou. Vamos copiar um pedacinho desse programa aqui pra gente ver se a gente roda. Eu tô com o emulador ali. Vou pegar esse pedacinho aqui. Um programa que tira raiz quadrada de 1 a 10. Vamos copiar e ver se a gente roda em algum lugar. Então esse aqui era o Apple II Plus, muito famosinho na época. Por quê? Porque ele rodava uma planilha de cálculo, que é a primeira planilha de cálculo que foi feita por um computador. Então ele vendeu horrores por conta do VisiCalc. Hoje todo mundo sabe usar um Excel praticamente, né? Aqui a gente tem esse emulador. Então você ligava o computador, ele parecia assim, ó. Só o cursor esperando você digitar o comando. E agora, né? Eu vou colar aquele programa, ó. Então esse é um programa em Basic, tem 3 linhas. Na linha 10 tem um for, de 10 a 20, de 2 em 2. Na linha 20 ele imprime o número, espaço, a raiz quadrada do número. Na linha 30 ele pega o próximo número. Isso é Basic. Então para rodar esse programa, eu digito run. É um comando, ó. Vou apertar Enter e ele vai rodar. Então beleza, legal, rodei meu programa, agora eu desligo o computador eu vou até fazer isso, ó. Vou fazer um ciclo de power aqui. Vai ser como se o computador tivesse ligado, ó. Tirei da energia, pus a energia. Aí eu quero rodar aquele programa de novo e não tem. Se eu me pedir para listar, que é um comando que lista, ó, não tem nada lá. Eu vou colar ele de novo, porque ele está na memória. E uma coisa que a gente podia fazer é salvar esse programa. Lembra daquele comando save? Ó? Você põe save, vou dar um nome. Raiz. Não vou precisar colocar porque ele já vai salvar no disco. Esse aqui é um emulador, né? Mas se tivesse o computador na mão... Aí você der o comando cat, que é para ele listar o que tem do disco. Ele vai listar. Observa aqui que tem um vermelhinho aqui e tem lá um programa que chama raiz.base de Basic. Se eu quiser rodar ele, põe run, coloco o nome, raiz, e ele vai executar para mim. Então o mundo era assim antigamente. Interface de linha de comando, você conseguia entrar no modo gráfico, mas não tinha mouse, e era assim que a coisa acontecia. Então, vamos ver aqui de novo. Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês, de interface de linha de comando. Isso fez parte, você vê o teclado tá aí já tem tanto tempo, né, e não se substitui. A gente conversa com a Alexa, conversa com a Siri e tal, mas ainda assim você tem que ter um programa no telefone para poder configurar e tal, não tá assim aquela perfeição, mas já é uma evolução. E a interface de linha de comando tá aí. Por exemplo, se eu for no meu computador, eu consigo entrar na linha de comando do meu computador para fazer alguma coisa, algumas coisas que ainda são mais fáceis de fazer na linha de comando. Então é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo e a gente vai tratar do shell, mas aí da parte gráfica, né? Que é o que todo mundo está acostumado. Até mais.